Ele vem nos cultos de quinta-feira, ele vem ao domingo, vem aqui, vai limpar, que ele vem aqui para ajudar a limpar. Pensa num gato crente isso daí, viu? Vai ficar bom. Achou aí a palavra do Senhor? Mateus. É que o pastor não achou ainda. Mateus 11, 25. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, na sua dependência, Pai, nós estamos. Diante, ó Pai, da sua graça, ó Deus, da tua unção poderosa, ó Pai, nesta noite. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, Deus. Senhor, usa, meu Pai, que não seja eu falando, mas sim, ó Pai, o Teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Vinde a mim. Irmão, esse é, eu acho que, o melhor convite do mundo. Só que ele está posto num conceito de rejeição de Jesus. E eu quero falar da situação, irmãos, que fica muito claro a rejeição que Jesus ele estava enfrentando nesse momento, nesse versículo, quando ele fala essas palavras. A primeira situação está lá no verso 16 e no verso 19. Quando João Batista ele vem pregando, irmãos, o arrependimento, entenda uma coisa. As pessoas olhavam para João Batista na hora que ele falava assim: arrependam-se. O pessoal olhava para ele e falava: tem demônio, não pode um negócio desse. João ele não come, João ele não bebe, João não tem convívio social com ninguém, vive no deserto vestido de pele de animais, comia mel com gafanhoto. Pessoas olhavam para ele quando ele falava do arrependimento: arrependam-se. Falava assim: esse cara tem demônio. Ele tinha uma vida diferente no deserto, irmãos. Uma vida diferente, sem vida social. Isso no verso 16. Quando nós vamos para o verso 19, Jesus ele fala sobre que vem o Filho do Homem. E Jesus é diferente. Jesus ele se relaciona. Jesus ele não foge das festas, mas ele está lá junto. Tem convívio social, Jesus. E aí eles falam o que de Jesus? Olha, Jesus ele é glutão, é beberrão. Jesus ele está na festa, tem vida social, tem demônio também. Amigo de publicanos, eles falavam. Entenda uma coisa, irmãos. O ser humano, quando ele quer rejeitar o evangelho, ele arruma uma desculpa. Você conhece alguém que arruma uma desculpa quando você convida ele para vir para a igreja? Quando você vai falar de Jesus, ele dá uma saída igual aquele desenho do leão da montanha, né? Saída estratégica pela esquerda, né? E dá aquela limpada assim. Ou aquela saída estratégica pela direita. Acho que você deve conhecer alguém, às vezes até da sua família, que é assim. Mas o que acontece, irmão? Quem quer rejeitar o evangelho tem uma desculpa. De repente a pessoa até escuta os pregadores, escuta um pregador, escuta dois pregadores, aí ele vem e rejeita os dois, né? Rejeita um, rejeita o outro. Ele está predisposto a não querer Jesus, a não querer o evangelho. Ele está com a porta fechada, ele não quer ouvir. E uma outra questão da rejeição de Jesus, a segunda situação está no verso 20 e no verso 24. Porque esse é o contexto da época. É o conceito que Jesus ele estava falando: vinde a mim. Havia rejeição.
E esse verso 20 e 24, irmãos, se você perceber, Jesus ele vem trazendo uma condição que fala assim, ó, ai. E ele fala esse ai para a cidade de Corazim e para a cidade de Betsaida. Entenda uma coisa, irmãos, quando Jesus ele fala ai, irmão, isso não é bom. Quando você vê na palavra do Senhor a palavra ai, não é bom. Depois no verso 23 ele fala um ai sobre a cidade de Cafarnaum. O que acontece nessas cidades? São cidades, irmãos, que viram Jesus. São cidades aonde Jesus ele andou. Viram, presenciaram os milagres de Jesus. Cidades que viram o que o mundo inteiro, irmãos, não pôde ver. Um Deus encarnado. Eles viram os ensinos, viram os sinais, viram o reino, viram os milagres. Jesus vai falar, ai de Cafarnaum. Porque com tanta vidência, com tanta clareza dos céus, descendo do céu para a terra, era a voz de Deus clara, irmãos, naquele momento Jesus pregando. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não creram. Jesus está dizendo que aqueles, irmãos, que apesar de ouvirem, verem as maravilhas e rejeitaram essas maravilhas, rejeitaram a palavra, ele fala sobre um rigor maior no dia do julgamento do que para aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério, irmãos. Entenda que aqueles que vivem na devassidão, Sodoma e Gomorra, eles vão ter menos rigor no dia do juízo do que aqueles que viram os milagres, ouviram a palavra, rejeitaram a graça de Jesus. Isso nos fala, irmão, daqueles que são desviados, daqueles que estão longe, aqueles que não querem ouvir. E diante desse cenário, irmão, Jesus ele tem algumas lições para nós. Algumas coisas que Deus ele quer falar ao nosso coração nessa noite, através dessa palavra. E a primeira, irmãos, é o seguinte: eu acho que todos aqui querem portas abertas na sua vida. Nós queremos a bênção de Deus. Nós sabemos, buscamos o reino para que todas essas coisas acrescentem sobre a nossa vida. Então nós queremos, nós ansiamos, porque isso já vem para nós. E não tem nada de errado, irmãos, em você querer coisas boas, em você querer a bênção de Deus, você querer a prosperidade. Porque até mesmo quando Deus ele cria o ser humano para ter essa condição de abastança. E não a condição de falta. Tanto é que quando Jesus, pela palavra, quando Deus pela palavra, que é Jesus, ele cria o Éden, ele cria todo o ambiente para ser suprido para o homem, onde não havia necessidade de falta de nada. Então o homem ele foi criado por Deus para viver num ambiente, irmãos, onde a bênção dele está. E hoje você ter as coisas, você viver bem, você ter paz, você ter alegria, você ter uma boa condição financeira, para não faltar alimento, para não faltar roupa, para não faltar as condições. Irmãos, isso daí é a bênção de Deus. E não é nada errado em você desejar isso para você, em você almejar isso para a sua família. Só que para isso nós queremos o quê? Nós queremos as portas abertas. Nós precisamos dessas portas abertas. E uma lição que o Senhor ele fala aqui é que o orgulho, irmão, ela fecha a porta da graça. Mas ele também fala que o humilde, irmãos, a humildade, ela abre a porta da graça de Deus sobre a nossa vida. Olha só o verso 25 e 26, abre aí a sua Bíblia, Mateus 11, 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasses essas coisas aos sábios e entendidos e revelasses a quem? Aos pequeninos. O que a Manuela estava falando aqui dos pequeninos? Praxedes, né? Quem conhece Praxedes? Quem que você falou que vai pregar quinta-feira, meu irmão? Praxedes, né? Estava lá em casa, a gente estava falando, amor, é o última semana do mês. Eu posso chamar o Praxedes para vir trazer a palavra? Mas eu ia falar isso para você. E olha Deus testificando, né? Aí a Manuela chega aqui, fala de quem? Fala do Praxedes. Ele deve estar orando lá. Conheço ele.
Ele está orando, Senhor, que o pastor Rodrigo incomoda o coração dele, da pastora, da missionária, né? Ele fala, missionária, para que eu possa pregar. Incomoda o coração de todo mundo, irmão, para mim. Porque Deus cuida da vida dele. Por quê? É o pequenino. Aleluia. Deus fala de uma porta aberta para o humilde de coração. É uma porta que o homem não fecha, mas também que o homem não abre. É Deus quem faz. E ele fala mais: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 26. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Bom, historicamente sempre foi assim. As pessoas mais simples, irmãos, são aquelas que acolhem mais o Evangelho do que as sofisticadas. Percebeu isso? As pessoas acham, irmãos, que são cultas, pessoas acham que são grandes, pessoas acham que são muito importantes. Via de regra, irmãos, elas se acham que são autossuficientes, que não dependem de nada, que não dependem de ninguém. Agora, é claro, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui denunciando a capacidade intelectual. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui sobre uma condição de orgulho, não de capacidade. Ele não está dizendo, irmãos, que a inteligência humana é um obstáculo para a fé. Ele não está dizendo isso. Às vezes nós falamos sobre o pequenino, sobre a pessoa assim, você fala assim, é aquele que não sabe ler, que não sabe escrever. Não, irmão, não é isso. Fala sobre humildade no coração. Ele está falando, irmão, sobre o orgulho como um obstáculo para a fé. E a pessoa, às vezes, porque tem um pouquinho mais de capacidade, tem um pouquinho mais de intelecto, até às vezes tem um pouquinho mais de condição, às vezes tem um pouquinho mais de estudo, a pessoa ela fala que ela não precisa desse Deus. Irmãos, não é intelecto, não é o inteligente, não é de repente aquele que alcançou o pináculo do saber humano que fecha a porta da salvação. Não, irmão. Tem muita pessoa que é inteligente e abre a porta da salvação. Mas a palavra nos fala sobre o orgulhoso, sobre o arrogante, sobre aquele que tem altivez. A Bíblia chega a dizer assim, ó, que Deus ele rejeita, ele resiste aos soberbos, mas que ele dá graça aos humildes. E o Evangelho, irmãos, ele é tão maravilhoso que às vezes, irmãos, uma pessoa que alcança o ponto mais elevado, mais alto do ser humano, irmãos, de repente, aquele que é mais próximo de Deus, que consegue ouvir a voz de Deus. Mas também tem aquelas pessoas que alcançam tantas coisas, tantos diplomas, tantos certificados, mas que leem a Bíblia e não conseguem compreender nada. Tão inteligente, mas não tem revelação, não tem amor. De repente ali você vê uma pessoa que mal consegue soletrar a Bíblia. Vai lendo a Bíblia aos trancos e barrancos, irmãos. Só que daí aquela pessoa tem o quê? Tem os seus olhos abertos. Ela compreende as verdades eternas. E Jesus está dizendo, irmãos, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes aos arrogantes, aos altivos, mas revelastes aos pequeninos. Irmão, se a arrogância ela fecha a porta da graça, a humildade ela abre a porta do reino. E por isso, irmãos, que Jesus ele começa as bem-aventuranças de que forma? Assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, irmãos, ele despede os que se acham grandes, os que se acham altivos, mas ele abastece, ele alimenta os que se achegam carentes diante da graça dele. A segunda lição, irmãos, que esse texto nos ensina, é que somente Jesus Cristo, irmãos,
Somente Jesus Cristo pode nos levar até Deus. Olha o verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Ou seja, Jesus está dizendo algo aqui, irmãos. Ele está falando assim, eu sou o intérprete do Pai. Quem mostra o Pai sou eu, porque o Senhor revela. Um mostra ao outro. Um completa ao outro. Porque os dois são o mesmo. Mas ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E ninguém conhece a Jesus senão porque o Pai ele vem a revelar. Se você quer saber, irmãos, quem é o Pai, tem que ir até Jesus. Quer ter a graça de Deus, você tem que ir até Jesus. Só Ele pode revelar o Pai. Não tem nenhum outro caminho. Não é uma academia que vai te mostrar o caminho, não é um ensinamento que vai te mostrar o caminho, não é um grande mestre que vai te mostrar o caminho, não é um livro que você vai ler, irmãos, ou de repente é algumas experiências que você vai ter. Não, irmãos, simplesmente é o Filho que revela o Pai. E há uma contrapartida, porque também é o Pai que revela o Filho. Em Mateus 16, Jesus está próximo do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, próximo a Cesareia de Filipe. E Jesus ele pergunta algo aos seus discípulos. E ele pergunta assim, olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, olha Jesus, o povo está confuso. Uns acham que é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é os profetas. O povo está confuso, não sabe nada. E aí Jesus ele pergunta para os discípulos, e vós? Quem dizem que sou? E aí Pedro ele responde, ele fala assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. De repente Pedro, diante de uma resposta dessa, todo mundo olhou, porque eles tinham uma certa rivalidade entre os discípulos para ver quem tinha mais apreço ao Pai, ao Jesus ali, ao Mestre. Eu acho que Pedro, diante dessa resposta, eu acho que ele queria mesmo que, de repente, Jesus falasse, olha Pedro, você é um homem muito inteligente, porque você sabe das coisas, e realmente é isso mesmo. Mas sabe o que Jesus ele fala para Pedro naquele momento? Ele fala assim, olha, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelasse, mas o meu Pai que está no céu. Bom, ele está falando assim, Pedro, você sabe quem eu sou só porque Deus ele revelou para você, porque senão você seria como os outros, você não saberia nem quem eu sou. Irmãos, o Pai revela, o Pai, irmãos, ele revela o Filho, e é só o Pai que revela o Filho. E Jesus ele está mostrando essa verdade, irmãos, porque a rejeição com que ele está tendo em Israel, com que as pessoas elas não estão acreditando que ele fosse o Messias, que ele fosse o caminho para o Pai, e por isso que ele está falando tudo isso. Irmãos, não tem a mínima chance de você entrar na presença de Deus sem que seja por Jesus. Não há a mínima chance, irmãos, de você entrar no caminho que leva a Deus, porque só tem um caminho, a palavra nos fala, é Jesus. Irmão, não tem nenhuma possibilidade das pessoas entrarem no céu sem a porta que é Jesus. Ele é o mediador. Irmãos, ele é a exata expressão do ser, do Deus vivo, do nosso Senhor. Ele é o revelador do Pai, irmão. E tem uma outra verdade aqui nesse texto. A terceira verdade, irmãos, nesse texto, é que Jesus ele faz o mais glorioso de todos os convites. Olha aí o verso 28, acompanha aí na sua Bíblia. Mateus 11, 28. Olha só alguns pontos do convite. Ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero falar alguns pontos desse convite. Esse convite é um convite universal. Vinde a mim todos vós. O que ele quer dizer com todos vós, irmãos? Que são todos, inclui o judeu, inclui o gentil, o homem, mulher, criança, júniores,
adolescentes, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, não importa onde vem, para onde você vai, o convite é para todos, é para você. Aponta aí para o seu irmão, fala, o convite é para você. Fala para ele aí. Irmãos, ninguém é excluído desse convite. Vinde a mim, todos. Ele é abrangente, ele é universal, para todos. Vinde a mim todos vós. Quando esse convite não tem acepção, ninguém está excluído. Você coloca o seu nome dentro desse convite, irmãos, ele é para você. Mas em segundo lugar, irmãos, esse convite fala de um relacionamento pessoal. Ele diz assim, vinde a mim. E aqui Jesus, irmãos, ele está posicionando uma coisa muito importante. Porque dentro do seu tempo, irmãos, da sua época, as pessoas elas achavam que o relacionamento com Deus, ele não passava se não fosse pela religiosidade. Esse é o contexto da época. Naquele momento eles falavam que para mim ter um relacionamento com o Pai eu preciso ser religioso, porque não tinha Jesus. Então eles estavam diante do quê? Do templo, eles estavam das festas, eles precisavam dos sacrifícios, dos rituais. Para quê? Para ter um convívio, para ter algo com Deus, a religiosidade. Entenda, irmãos, muitos buscam um relacionamento com Jesus, com Deus, através dessa religiosidade. Através de tantas coisas que nós podemos dizer hoje que são religiosas. Mas entenda, irmãos, para você chegar até Ele, para você ir até Ele, Ele fala assim, vinde a mim. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é tudo. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida cristã, irmãos, nós temos uma relação institucional. As pessoas, elas vêm à igreja, cantam, oram, ofertam, escutam, saem, voltam, mas não tem um relacionamento com Cristo, não tem uma intimidade, não conhecem a Ele. Tem uma condição de um contato religioso apenas, formal. Irmãos, não se detenham a isso. Não tenha somente esse algo eclesiástico. Jesus, ele está deixando bem claro aqui, vinde a mim, todos vós, é a mim. É só Ele, irmãos, é só com Ele. Não é o pastor, não é o grupo de louvor, não são as cadeiras, não é a igreja, é Jesus. E nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus. Só Ele, irmãos, pode dar o descanso. Só Ele, irmãos, que dá a alegria. Só Ele, irmãos, que perdoa o pecado. Não há outra forma. Mas olha só, em terceiro lugar, esse é um convite que tem consciência, irmãos, aos que têm uma ciência da sua necessidade. Vinde a mim todos os que estão cansados e todos os que estão sobrecarregados. Você tem ciência da sobrecarga? Você tem ciência do cansaço? O que Jesus ele quer dizer com isso? Em Israel, irmão, Israel estava sofrendo uma grande pressão religiosa, da religiosidade. Os fariseus, irmãos, à luz de Mateus 23, versículo 4, eles atavam aos pecadores fardos muito pesados. Os fariseus olhavam e falavam sobre os pecadores e colocavam nas costas da pessoa um fardo que ela não podia carregar. Sabe que a lei é assim? Às vezes as pessoas até conseguem viver, irmãos, pela lei, mas até uma altura do campeonato. Até uma altura da sua vida você consegue cumprir a lei. Mas depois, irmãos, ela se torna um fardo tão pesado que você não vai conseguir mais cumpri-la. E é isso que os fariseus estavam fazendo naquele momento. Eles atavam um fardo às costas da pessoa, um fardo tão pesado, que de repente ser crente, irmão, estava sendo um peso, estava sendo um fardo insuportável. Ser crente, irmãos, estava deixando de ser bom. Era regra e mais regras. E de repente, irmãos, a vida cristã, ela vira o quê? Vira só um costume. Vira só um fardo pesado. A vida cristã vira só um uso e costume. Não pode ser isso, irmãos. Não pode ser aquilo, irmãos. Não faz isso, não faz aquilo, não pisa aqui.
Uma vida cristã, de repente, se torna algo difícil, doloroso, disciplina de viver. Sabe o que é você viver debaixo da disciplina? Com medo? Irmão, tem muita gente cansada da religiosidade. Eu vejo muitas pessoas que abandonam a igreja. Muitas. Porque muita igreja por aí, irmão, fala o quê? Fala só de disciplina. Ou fala só de bênção. Ou a pessoa ela está lá pela bênção ou está pela disciplina. Ela nunca está pela graça de Deus. Pelo reino de Deus. Porque não se é pregado isso, não se fala disso. As pessoas parecem que querem fazer as pessoas permanecerem o quê? Pela dor. Não, se você sair, você vai para o inferno. Se você sair, você não vai prosperar. Se você sair, você... Irmãos, não é assim. Ou outros simplesmente, irmãos, estão com aquela condição assim: olha, se você ficar, se você permanecer, você vai ser abençoado. Benção, só benção. Só que de repente a pessoa ela não é abençoada. Ou de repente a pessoa ela não consegue cumprir com toda aquela religiosidade. E aí vem a frustração, vem aquele fardo pesado. A pessoa ela fica cansada da religiosidade, irmãos. Ela fica cansada do formalismo, do legalismo, das regras e mais regras. Irmãos, o Senhor Jesus ele não veio para trazer o peso nas suas costas, mas ele veio para aliviar você. Aleluia. Jesus, irmãos, ele veio para libertar você. Ele veio para salvar você. Ele veio para mudar a sua história. Mas, amados, eu quero destacar aqui duas coisas. Porque tem pessoas cansadas que precisam de descanso. Mas pense comigo, irmãos, o que cansa uma pessoa? Jesus ele não fala sobre um cansaço físico. Não é isso. Não do trabalho. Não de sair de manhã bem cedo, trabalhar o dia todo, no final do dia você está exausto. Você chega na sua casa, toma um banho, se alimenta e dorme. Aleluia. Refaz as suas energias. Não é esse cansaço, irmãos, que Jesus está falando. Não é esse. Ele fala de um cansaço, irmãos, mais complicado. Um cansaço emocional. Um cansaço moral. Irmão, o que cansa não é trabalho. O que cansa a alma, irmão, sabe o que é? É o pecado. O pecado cansa. O pecado traz desgaste, o pecado tira o sono, o pecado tira a paz. O pecado, irmãos, é o chicote que atormenta você, ao qual nós somos atormentados, não deixa você descansar. E Jesus ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Irmãos, tem pessoas que estão cansadas dos seus vícios, cansados das suas mazelas, cansados das suas fraquezas. Há pessoas que estão cansadas, irmãos, das insatisfações que o mundo produz. Tudo que você bota, irmãos, na condição de mundo, buscando a satisfação, buscando preencher o vazio numa condição de mundo, buscando preencher a sua alma, simplesmente, irmão, tudo que é do mundo e você tenta preencher esse vazio na tua alma, simplesmente esse vazio ele vai aumentando cada vez mais, em vez de ser preenchido. O apóstolo Agenor fala isso. Ele fala sobre a conversão dele, foi no jantar da Adoné, tinha um bombeiro pregando, pessoa simples, um pequenino, mas esse pequenino tinha algo que ninguém ali tinha. Esse pequenino tinha Jesus. O apóstolo ele fala no testemunho dele, ele fala: eu tinha carros, fazendas, podia ir para a praia a hora que eu quisesse pegar o jatinho aqui e descia lá. Muito bom, muito belo. Podia ter a mulher que eu quisesse, a droga que eu quisesse, a vida que eu quisesse, mas nada preenchia o meu vazio. E ali naquele dia, no jantar, ouvindo um pequenino bombeiro falar, ele tinha algo que encheu o meu coração. Ele tinha algo que encheu um vazio que estava aqui dentro, que não poderia ser preenchido de forma alguma pelas coisas que eu já havia tentado, mas simplesmente, quanto mais coisas eu jogava do mundo nesse vazio, maior ele ficava.
Mas entenda, irmãos, olha só, se você for ler Eclesiastes, quando Salomão ele busca a felicidade, eu acho que isso é plausível, porque todos nós buscamos felicidade. Você não busca felicidade? Nós queremos ser felizes. Mas quando lá em Eclesiastes Salomão ele vai buscar a felicidade, irmãos, e é legítimo isso, é bom você buscar a felicidade, irmãos, de Deus. Entenda, Deus ele nos criou para sermos felizes. Deus deu o seu melhor para nós. Mas o problema, irmãos, é que o homem vai buscar a felicidade onde? Na alegria do mundo, nos prazeres debaixo do sol. E tudo que você bota, irmãos, que na sua vida, que é dos prazeres, que é da vida, que é debaixo do sol, vamos dizer assim, que é do mundo, não traz satisfação. Não traz. Nem a riqueza, nem o sexo, nem o conhecimento, nada disso. É correr atrás do vento, você não consegue, você não vai atingir. E as pessoas se cansam, irmãos, por isso. Existem pessoas cansadas da culpa, prisioneiro da vaidade, da avareza, da impureza, da arrogância. E Jesus, irmão, está dizendo assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados. E essa segunda palavra, irmãos, vai um pouco além do cansado. Ele fala sobre o sobrecarregado. Quer dizer, irmãos, que é uma sobrecarga, uma carga extra. Tem uma mochila muito pesada. Tem uma mochila que você não consegue carregar. Está arqueado, né? Sabe aquelas mochilas pesadas? Quando eu era garota, a gente ia para a escola, a gente era pequenininho, né? Franzino. E aí tinha aquele monte de livro, um monte de caderno, um caderno para cada matéria, irmão, tinha umas bolsas, tinha até uma rodinha para você puxar. Por quê? Colocava na mochila assim, ó. Aí uns levavam a mochila na frente aqui, aí ficava assim, ó. A pessoa ela tá assim, ela tá com um fardo tão pesado que ela tá arqueada. Chega a estar torta. Irmãos, é o peso, está gemendo, não aguenta mais. E quantas pessoas, irmãos, que tentam encontrar uma fuga para esse cansaço na bebida, nas aventuras, em tantas coisas, irmãos, e o peso somente aumenta um pouco mais quando tenta isso. Irmãos, o pecado é um peso, a culpa é um peso, a doença é um peso, a amargura é um peso, irmãos, o conflito é um peso, irmãos, a falta de perdão é um peso. Eu não sei se você já leram aquele livro O Peregrino. Alguém já leu O Peregrino? É um livro bem interessante. O peregrino, irmãos, quando ele está caminhando em busca ao caminho do céu, né? Ele tem um peso em cima dele. E esse peso é um volume enorme sobre ele. E ele vai buscando o caminho para o céu. Só que ele vai passando e aquele fardo vai aumentando conforme ele vai andando. Vai ficando cada dia mais pesado, até que ele encontra a cruz. E aí o fardo sai das costas dele, ele sai livre, perdoado, solto, caminhando uma vida plena, para uma vida abundante, uma vida feliz. E esse convite hoje, irmãos, ele é feito para você. Ele é feito para você que está aqui. De repente você entrou aqui cansado, você entrou aqui sobrecarregado. Jesus ele quer tirar esse fardo das suas costas. Jesus ele quer resolver esse problema da culpa, do medo, do desespero. Ele quer tirar o peso que está nas suas costas. E tem mais, irmãos. Jesus nesse texto, irmãos, ele faz a mais gloriosa das promessas. Ele fala assim, ó: e eu vos aliviarei. No 28b. Olha o 29d. E encontrareis descanso para as vossas almas. Não descanso para a alma. Quem está com a alma cansada? Não resolve com uma noite de sono, não resolve com comprimido. Alma cansada, irmãos, não descansa com comprimido. Alma cansada não descansa com viagens para lugares paradisíacos da terra. Para a alma cansada, irmão, só tem um alívio. É a graça de Jesus. É o perdão de Jesus. É a reconciliação com Jesus.
é uma volta para Jesus. Talvez você entrou aqui cansado, muito cansado. Talvez você entrou precisando de um alívio para a sua vida. Talvez você entrou precisando de uma reconciliação com Deus. E o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje, neste lugar. Se você está sobrecarregado, vinde a mim, vós, e encontrareis descanso para a sua alma. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, você vai de repente dormir hoje. Você vai ter paz hoje. Estava lendo uma história, irmãos, sobre os 10 homens mais ricos do mundo. E esses homens estavam hospedados num hotel luxuoso lá em Nova York, tratando de negócios, né? E esse autor que escreve esse livro, ele acompanhou esses homens, esses 10 homens, nas reuniões dele, num hotel muito luxuoso. E sabe, irmãos, as conversas nas horas mais informais eram sobre iates, aviões, sobre as suas posses, sobre os seus bens, sobre as conquistas amorosas que eles tiveram. Mas entenda uma coisa, 10 anos depois, irmãos, os 10 estavam na ruína. 5 cometeram suicídio, 3 estavam presos, 2 deles estavam com doenças emocionais graves, completamente arruinados. Por quê? Porque as coisas deste mundo, irmãos, não conseguem trazer alívio para a alma, não conseguem satisfazer o coração, não conseguem atender às demandas daqui, do nosso coração. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje, irmãos, para te oferecer um descanso. E descanso significa, irmãos, perdão, significa alívio do seu fardo, fardo da culpa. Descanso significa que você está restaurado com Deus, reconciliado com Deus. Jesus, irmãos, Ele não chega para esmagar a cana quebrada. Irmãos, a religião chega para arrebentar com a pessoa, mas Jesus, Ele é cheio de graça e Ele é cheio de misericórdia. Ele é capaz, irmãos, de pegar as pessoas mais machucadas na sua vida e elas serem restauradas. Ele restaurou Pedro. Ele restaurou, irmãos, pessoas que estavam completamente machucadas pela vida, como aquela mulher samaritana, uma mulher pega em adultério. Irmãos, Ele pegou um homem arruinado como Zaqueu, e aí foi para a casa dele para salvá-lo. Irmãos, não importa a história de vida que você teve até hoje, não importa aonde você mora, como você viveu a sua vida até agora. Jesus hoje, Ele quer aliviar você, perdoar você, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa. Irmãos, Ele quer te dar uma nova chance, um novo começo, uma história linda na presença dEle, irmãos. E não é só isso. Tem mais uma verdade desse texto. É que Jesus, Ele chama, irmãos, para a mais gloriosa parceria. Olha o verso 29 e 30, Mateus 11, 29 e 30. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Primeiro, Jesus, Ele nos chama, irmão, para uma vida de propósito. Diga comigo, propósito. Irmãos, tomar sobre vós o meu jugo, Ele fala. Jesus, Ele não está chamando você para ficar parado, irmãos, mas para você trabalhar, para você falar do amor dEle, para você falar do agir dEle, do mover dEle, do seu testemunho de vida sobre Ele. Mais uma prova, irmãos, que o trabalho, ele não cansa. O que cansa é o pecado. Aliás, tem muita gente cansada de descansar, de ficar parado. É hora de você trabalhar. De repente você quer encontrar um propósito para a sua vida, começar a fazer algo. Irmãos, encontre algo, encontre seu ministério. Você vai ver que Deus vai abrir as portas, Deus vai clarear o seu caminho. Não fique parado. Não fique parado. Nós vemos aí que as pessoas, às vezes, elas não têm um propósito de servir, irmão. Comece a servir.
Sabe quando Deus começa a cuidar das nossas coisas? Eu aprendi isso na prática. Quando eu comecei a cuidar das coisas de Deus. Quando eu comecei a cuidar das coisas de Deus, Deus começou a cuidar de todas as minhas coisas. Me abençoou em todos os âmbitos. E eu oro a Deus e falo: Senhor, que a minha vida ela seja um exemplo do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor está fazendo. Aí Deus me abençoou com a Márcia. Aleluia. Me abençoou com o meu lar, com a minha casa. Irmão, hoje o sonho de ter uma casa, não ter que pagar aluguel, irmãos, é para muitos um sonho distante. Deus concluiu isso na nossa vida antes de nós casarmos, né, meu amor? Foi um propósito em Deus. Mas, irmão, foi na dependência dele. E antes de eu conhecer a Márcia, irmão, foi propósito na dependência dele. Senhor, me dá minha Rebeca, eu quero ela, que vai casar comigo. E aí, de repente, olha aí. Deus é perfeito e Ele cuida de todas as coisas. Pastor, eu estou meio abandonado, não tem ninguém cuidando de mim. Se junta a Ele, faz uma aliança com Ele, esteja na presença dEle, na dependência dEle. Você vai ver que o teu fardo vai ser leve, o teu jugo vai ser suave. Sabe o que é o jugo? Acho que Jesus ele é marceneiro, né? Carpinteiro, marceneiro. O jugo é aquele um que você põe sobre o boi. Naquele tempo ali, o contexto é que todo lugar que você ia que precisava arar a terra, que precisava fazer alguma coisa, e era todo lugar assim, não tinha trator não, irmão. Era o boi que puxava. Só que um boi, e olha só, Jesus ele te chama com uma proposta incrível. Porque um boi só não consegue puxar o arado, é pouco. E Jesus, quando ele faz ali o jugo, ele fala que o jugo é suave. Mas por que o jugo é suave? Porque, irmãos, o jugo, depende do jeito que você fazer, ele é de madeira. E Jesus, ele é carpinteiro. E você põe ele no boi, depende da hora que ele vai fazer força, pode machucar ele. E você tem que ajustar o jugo tem que ser suave. Mas ele fala assim: o meu jugo é suave. Sabe por quê? Porque assim, ó, ele faz par conosco. Quando você coloca 2 bois, entenda uma coisa, tem que ter ali algo que é um entrosamento, um pareamento. E você não vai puxar o seu jugo sozinho. Não. Jesus fala: o meu jugo, o jugo dele. Ou seja, é você com Deus, puxando todas as coisas, levando todas as coisas, sem um peso excessivo, diante de uma graça sobrenatural. Porque, irmãos, quando você coloca 2 bois puxando o arado, entenda uma coisa, isso daqui, quem mexe com terra e mexe com arado vai saber. Você coloca um boi, ele tem a potência ali de um boi. Você coloca 2 bois puxando, teria que ser a potência de quanto? 2 bois, mas não dá 2 bois, dá 3 bois, 4 bois puxando. Por quê? Potencializa. Quando você está com Jesus, irmãos, a sua vida é potencializada. Você tem força sobrenatural. Pense, irmãos, que você é parceiro de jugo com Jesus. E Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Irmãos, você é fraco, mas Ele é forte. Irmão, você tem limitações, mas Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz assim, ó, vem comigo. Ele chama você com Ele. Ele diz assim, ó, sou eu com você. Você não vai trabalhar sozinho. Eu sou a sua força. Eu vou te dar direção para a sua vida. Seu trabalho vai ter propósito. Vai ter resultado. Vai ter direção. Jesus ele nos chama, irmãos, não só para trabalho, mas para o discipulado. Ele nos chama para fazer diferença, não só naqueles que estão próximos, mas em todos aqueles que estão próximos de nós. Todos. Mas Ele primeiro quer fazer na sua vida. Eu não sei qual é o fardo pesado que você tem levado. Deixa de lado, irmão, a soberba. Deixe de lado o orgulho.
A matemática de Deus ela é diferente. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. A pirâmide é o contrário para Jesus. O menor é o maior. E hoje Ele te chama para estar junto dEle. Eu não sei o que tem pesado sobre você.